Fala galera do Elite Trader, beleza? Uma boa noite pessoal. Vamos comentar aí o pregão rapidinho. Vou passar um feedback no pregão aí de terça-feira, né? A entrada que eu realizei no índice. Teve um camarada nosso aí no grupo Telegram que ele pediu para eu, né, fazer um vídeo comentando por que eu fiz essa entrada, tá? Então vamos lá galera, vamos começar aqui pelo índice, beleza? E o que que acontece, né? No dia anterior de terça-feira, certo? O índice ele teve uma leve subida, perfeito? Uma leve subida, certo? Que nesse momento ele estava apenas realizando um pullback, tá ok? E eu falei, né? Comentei no vídeo anterior que eu passei que se o índice ele rompesse esse topo, né? Ele ia vir buscar os próximos, ok? Então aí quando ele rompeu esse topo, certo? Rompeu aqui de fato, voltou, né? Aqui ó, ele rompeu aqui. Voltou, ele subiu. Perfeito? Então aqui, pessoal, esse topo aqui é um topo de referência onde aí quando rompesse ele ia acabar o pullback, certo? Ia acabar o pullback, por quê? Porque ele já ia vir buscar outro topo e nossa expectativa é que ele rompesse. Perfeito? Então vamos lá. Aí o que que acontece, galera? O que que acontece? Terça-feira, né? O índice ele estava consolidado nesse range, certo? Ele estava consolidado aqui, ó, aqui e aqui. Perfeito? Consolidado. Tranquilo. Mas o que que acontece aqui, galera? Como eu tinha deixado esse topo marcado, que era o topo que acabou o pullback, eu sabia que ele ia voltar para testar ele para subir. Ok? Foi o que ele fez, né? Foi o que ele fez. O que que acontece, né? Eu tô sem óculos aqui, pessoal. Desculpe aí. O que acontece? Ele abre, certo? Ficou oscilando, oscilando, né? Então, o período da tarde eu falei, não, agora eu vou começar a realizar minhas operações, certo? Então, o movimento que ele estava fazendo era esse, certo? Ele rompeu o fundo aqui, veio buscar o teste do topo, aquele topo que acabou, né, o nosso pullback, né, que ele foi buscar topos, ok? Então, ele veio para testar. Então, já estava com a expectativa aqui, certo? Então, aqui, pessoal, ó, foi o momento que ele veio testar, realmente veio testar. Aqui ele não testou, tá? Aqui ele não testou, ele testou aqui, tá? Quando ele de fato vai tocar, encostar mesmo, beleza? Então aí ele deu o candle de start, tá? Já estava com a expectativa que ele ia subir, certo? Então aí, ó, rompeu linha, né? Eu entrei já antes de romper linha, tá, pessoal? Beleza? Aqui já deu um candle de start anterior, beleza? Então aí ele foi buscar o melhor ponto. Quando ele começou a subir, né? Eu pensei, bom, o primeiro alvo dele é nesse topo, o segundo é esse, né? Então eu entrei comprado, né? Voltou, eu zerei aqui com 300 pontos, tá? Porque eu já tinha realizado uma parcial, então já estava tudo já esquematizado dentro do meu gerenciamento, conforme meu gerenciamento, perfeito? Só que o nosso camarada ele falou, não, quando ele rompeu o topo, que no caso seria esse, né? Isso aqui é um movimento menor, pessoal, tá? Vocês também têm que entender o movimento menor, beleza? Então quando rompeu ele, ele voltou, ele entrou e subiu, ok? Claro, se eu não tivesse, né, como eu já falei, como eu carrego o stop, né, sempre nos fundos, eu ia esperar esse fundo voltar para ir, beleza? Eu ia esperar, ok? Mas não, que já como eu já tinha batido o método, tá? Já estava satisfeito, então eu já zerei, não precisava fazer mais nada, ok? Então aí, ó, cara, olha que pernada, sensacional, sensacional, certo? Aí, pum, né? Ele só subiu. Perfeito? Então vamos lá comentar o dia de hoje. Perfeito? Vamos comentar o dia de hoje, dia 17 de setembro. Ver o que o índice nos proporcionou. E a entrada que eu realizei, a única entrada, tá, pessoal? Entrei no contra-tendência. Perfeito? Então, vamos lá. Olha só. Opa, deixa eu marcar aqui novamente o fundo. Né? Aí, o que ele acontece, pessoal? Ele abriu, né? Aqui, certo? Então tínhamos essa LTBzinha traçada para acompanhar o movimento. Por quê? Porque assim que rompesse ela, ele ia vir buscar topo. Então logo no início, galera, logo no início, para quem tinha, né, tava com esse pensamento, né? Olha aí, abriu, voltou, deu o candle de start, tchau, voltou aqui, entrou, tá? Seu primeiro alvo no topo. E olha que foi uma pernadinha boa, boa, né? Uns 500 pontos aí, ele oscilou, certo? Então vamos lá.
que você poderia ter pensado aqui, já que você perdeu essa entrada, né? Já que você perdeu. Olha que interessante, galera. Olha que interessante, né? Ele foi, ó, foi buscar topo e voltou e não fez fundo mais baixo do que esse, certo? Não fez fundo mais baixo do que esse. Essa linha aqui ainda não existia, muito menos essa, tá, pessoal? Então aí, ó, tá? Aqui é uma zona, certo? Então aí ele rompeu, ó. O candle de start, pessoal, que eu considero é esse aqui, ó, tá? Esse aqui, beleza? O candle de start, se o candle ele abrir aqui, ter o fechamento, né, fechou, certo? Teve esse movimento. E se ele fizer dessa seguinte forma, ó, ele abrir, buscar, tá, romper, só que ele voltar, né? Volta aqui e fecha aqui mais ou menos, né? Ou então fecha com negativado, no caso aí com a outra tendência, né? Eu não considero candlestick. Candlestick não é só porque ele rompeu a tendência do outro. Ele tem que mostrar realmente o fato que vai romper e vai dar prosseguimento, beleza? Vai prosseguir, tranquilo? Então aí, deu o candle start, foi, né? Como você vai segurar aí, pessoal? O seu stop você não entraria por aqui, né? Se entrar aqui no candle start, poderia entrar até aqui também, perfeito? Então isso aí, seu primeiro alvo seria nesse topo, né? Normal, ele voltar e segurar, tá? Então aí, ó, carregou seu stop para cá, né? Por mais que ele já tenha oscilado toda essa pernada, é bom sempre esperar e você criar expectativa. Sempre é bom esperar e criar expectativa e saber o que você está fazendo, tá? Entra na operação com seu alvo definido, tá? Que assim você não vai se frustrar na hora que está realizando, não vai ficar ansioso, tá? Ah, porque subiu essa pernada, eu já vou fazer 3 stop e já sai na hora. Não é assim, pessoal, tá? Pode ser assim, pode. Você está começando agora, né? Quer dar uma evoluída no capital e tal, né? Mas se você quiser ser consistente, né? Você ter paciência, tá? Ter controle emocional, você tem que saber, né? Que de fato seguir o preço, né? É uma coisa tranquila. Você tem que ter paciência, saber que o preço vai voltar, tá? Então aí ele segurou, beleza? Então você carregaria seu stop para cá, seu primeiro alvo aqui, beleza? Como ele fez esse fundo aqui, né? O alvo agora dele era romper topo, por mais que tenha segurado, tá? Por mais que tenha segurado. Você vê quando ele segurou, mas rompeu. Tranquilo? Então, quando ele rompe aqui, pessoal, né? Lembra que eu sempre falo, nós temos que seguir a tendência do dia, certo? Temos que seguir a tendência do dia, né? Nós opera de acordo com a tendência do dia, ok? Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. Então, o movimento é esse, certo? Fundo, esse, certo? Aí, segurou, topo duplozinho, segurou, tá? Então, o seu próximo toque nessa linha, né? Terceiro toque, comprou, primeiro alvo no topo, tranquilo? Mas, o que que acontece aqui, né? Sempre é bom você definir o alvo no topo, galera, porque pode acontecer casos como esse, ó. Ele vai, explode e volta, tá? Isso aqui consideramos um falso rompimento, beleza? Consideramos um falso rompimento, tranquilo? Aqui foi o momento do candle de start, tá? Isso aqui foi um falso rompimento também de linha, tá? Tá vendo quando é desktop é bem mais fácil, sem marcar a linha corretamente, tá? Se você traçar um pouquinho a linha, desajustar um pouco, você pode acabar se frustrando também, tomando loss. Igual eu, errei na a forma de marcar a linha, né? Marquei pelo celular e acabei tomando prejuízo. Enfim, né? Então aqui, ó, você compraria seu primeiro no alvo topo. Sempre a gente define os topos quando é para compra. Por quê? Ele vai chegar lá, velho. Ele vai chegar lá, tá? Ele vai chegar lá. Você tem que esperar ele ir bonito. Pô, rompeu. Se ele mostrar que vai romper de fato, vai seguir subindo, né? Aí sim, né? Você vai pegar o começo do movimento ali, você vê que o preço está forte, é nisso ali do pregão e tal. Perfeito. Mas como tá assim, por mais que seja meio período, você vê que ele já fica aí um pouquinho, né, fraco. Tranquilo? Então aqui, pessoal, consideramos um falso rompimento, né? Ele voltou, ó, tentou romper, mas não prosseguiu. Acabou rompendo a linha, certo? Acabou rompendo essa LTA. E quando rompe um LTA, quer dizer que mudou a tendência? Não, só vai mudar a tendência quando romper fundo, né? Quando rompe fundo, ele confirma para a gente,
Só que, né, eu realizei minha entrada aqui, pessoal, tá? Eu realizei minha entrada aqui, beleza? Eu vou marcar de novo, vou ajustar aqui a linha para vocês entenderem, tá ok? Eu realizei a minha entrada aqui, tá? Candlezinho de ó, eu já tava com a expectativa, porque rompeu linha, ele só vai voltar um pouco e vai vir buscar a próxima, lembra? Tem uma tendência, né? Tem as linhas, para estar oscilando, rompeu uma, busca a outra, tá? E assim sucessivamente, tá? Então, quando ele rompeu a linha, ele só quer dizer que não vai mais seguir nessa tendência. Quando ele romper a linha, ele quer dizer que não vai mais seguir nessa tendência. Como? Assim, pessoal, oscilando nessa linha, tá? Ele vai vir buscar a outra para ver se, né, vai continuar, ok? Então, vamos lá. Então, aí deu candle de start, entrei vendido, tá? Meu primeiro alvo na linha e, né, no fundo. Tô vendido, meus alvos são nos fundos, ok? Aí, perfeito. Caiu, veio no alvo, certo? Na linha, veio no alvo, na linha. Então aqui, fiz a primeira parcial, tá? Fiz a primeira parcial, ok? E esperei. Parcial, quando eu falo, pessoal, eu entro aqui com quantidade de contrato, eu zero fico só com um, tá? Zero fico só com um, porque eu vou esperar a volta para eu ainda aceitar mais contrato. Então, quando deu essa volta, vamos lá de novo, né? Vamos lá de novo. Ó, tá dando a volta, ó o movimento. Vou marcar aqui até esse movimento pequeno, né? Tá descendo, linha zona, né? Linhazinha de tendência. Então, meu alvo era na linha, né? Minha entrada foi aqui, não chegou nem eu ficar negativo. Perfeito, né? Então aí, ó. Candlezinho de start, papai. Ai. Candlezinho de start. Bonito. Ó. Outro exemplo aqui, ó, porque eu vou dar pra vocês. Não considero candle start, porque ele ficou positivo, tá? Ficou positivo. Se eu desenhar para vocês a tendência do candle, né? Vocês vão entender, né? Então ele vem, vai e fecha, tá? Então aí, ó, esse sim, considerei o candle de start. Você vê que ele deu continuidade na tendência, voltou para pegar o melhor ponto, ok? Então eu entrei aqui, pessoal, tá? Não foi exatamente, né, que eu coloquei um pouquinho mais de contrato, não foi exatamente aqui, ok? Eu que entrei aqui, beleza? Quando rompeu a linha. Tá? Então aí eu coloquei mais um pouquinho de contrato e peguei descendo, tá? Primeiro alvo no fundão, galera. Poderia ser nesse fundo, tá? Poderia ser nesse fundo, tá? Ele veio buscar os fundos. Mas aonde eu fui estopado? Quando ele realizou esse movimento, ó, foi, voltou, tá? Arrastei o stop, zerei, tá? Então aqui não fiz mais nada, tá? Fiz uma venda na contra-tendência. Vocês estão vendo que quando a gente segue a tendência do dia, você marca a linha de tendência do dia, fica mais fácil para você realizar suas operações, ok? Não fica só esperando também a tendência principal, tá? Opera de acordo com a tendência do dia, tranquilo? Então aí, ó, né? Para mudar, né, a tendência, tinha que romper esse fundo, tá? Para mudar a tendência, tinha que romper esse fundo. Tendência do dia, quando ele veio aqui caindo, tendência de baixa, perfeito. Outra entrada, né? Vamos aí marcar outra entradazinha possível no índice. Aqui, ó. Marcarei a linha acompanhando o preço, linhazinha de euforia, tá? Assim que rompeu, seu alvo seria aqui, tá? Rompeu a linha, seu alvo vai buscar a outra LTB. Ele oscila, faz fundo mais alto, tá? De novo, aí que ele confirma, beleza? Rompeu a linha e segue subindo, perfeito? Rompeu a linha, então temos uma boa expectativa para amanhã no índice, ok? Então no dólar, galera, dólarzinha hoje chateou, né? Chateou, certo? O que que acontece no dólar, galera? Olha só, né? Ontem não tinha rompido o topo, falso rompimento, movimentozinho caindo, linha de tendência. Rompeu ontem mesmo, tá? Abriu com gap de baixa. Perfeito. Qual era o fundo? Esse era o fundo, tá? Esse era o fundo. Então vamos lá. Se esse era o fundo, vamos marcar. Aí. E aí? O que que vocês têm expectativa aqui? Até no momento, né? Ah, tá acompanhando. Linhas de tendência. Rompeu, pá, né? Vai. O Vinícius até fez essa entrada aqui, tá, pessoal? Entrou vendido, buscou aí o fundo. Ok? Perfeito, perfeito. O que que ele fez? Seguiu a tendência do dia. Seguiu a tendência do dia.
tá? Vamos lá, vou marcar a linha. Aí, agora vocês vão entender. Olha o movimento. Pá, 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 pá. Veio. Ele vendeu aonde? Quando rompeu o fundo. Tranquilo? Então aqui, né, uma venda, né, onde nosso querido Vinícius vendeu, certo? E o que que acontece, galera? Veio, segurou no fundo, fundo duplo. Ele começa a oscilar, tá? A oscilar subindo, ok? Mas olha como é que ele está indo. Bom, seria arriscado você entrar aqui, certo? Seria arriscado, tá? Por quê? Tá consolidado, não rompeu nenhuma linhazinha de tendência, né? Linha de tendência que eu falo assim, maior, de continuidade, que o preço, né, fez um movimento, perfeito? Ele entrou vendido a favor que ele viesse vir buscar fundo, tá? O Vinícius, ok? Mas como ele segurou, logicamente, o primeiro alvo dele era no fundo, estopou, saiu fora, né? Então aí, ó, quando ele rompeu a linha, né, no caso essa LTB, perfeito? Agora aqui sim, aqui você já poderia pensar em uma comprinha, né? Já poderia pensar numa comprinha. Como? Não rompeu a linha, pessoal? Existe o TLTB? Não. O que que ele vai buscar? Topo. Ou topo mais baixo, né? Tá? Você vê que ele segura aí no doji, ó. Vamos lá, aproximar. Vê que ele segura no doji, né? O candle de start só foi acima dele, viu, pessoal? Não fez nenhuma mínima, né? Não teve nenhum candle que fez uma mínima. Então deu o candle de start aqui, você entraria comprado, tá? Você entraria comprado, seu alvo no topo. Você poderia considerar já esse topo, ok? Por quê? Outra coisa também que está indicando que está subindo, fundos, né? Não volta. Então aí, ó, realizou, pá, pá, seu primeiro alvo no topo, saia fora, certo? Volta e volta para a tendência. Então aqui, resumidamente, né, o dólar ficou consolidado, tá? Por quê? Topo, ó o fundo aí, né? Então você vê que ele quase não oscilou. O que a gente poderia ter feito era venda no topo, certo? E compra no fundo, nos fundos, né? E venda nos topos, ok? Então é isso, pessoal, o pregãozinho de hoje, né? Quem acompanhou o índice aí teve uma boa expectativa, certo? E é isso, certo? Tamo junto, um forte abraço, pessoal. Espero que gostem do vídeo, né? E até amanhã, que amanhã tem mais pregão, tem mais vídeo. Fechou? Então, até mais, pessoal. Uma boa noite.